Foda-se. Cara, Não, o cara vai pro bem. Entendeu? Isso é... O cara que fala as coisas que ele falou tá, na minha opinião, tá avalizado para concorrer à presidência. Exatamente. Danilo, se depender de mim, Se depender de nós, já tem cabo pode eleitoral. concorrer, tem cabo eleitoral. O Ministério da Defesa. Da Cunha, sei lá, alguma coisa assim. Ministério da Defesa e Forças Armadas. Forças Armadas. Forças Armadas. É Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas no Brasil a gente não, infelizmente, o presidente do Bolsonaro não criou de forma independente o Ministério da Segurança Pública. Eu acho que é um assunto, porque se você, pelo amor de Deus, não é uma crítica a ninguém, não é uma crítica política, não é uma crítica ao presidente, é uma opinião pessoal. Então, assim, eu acho que se você pegar qualquer cidadão brasileiro e perguntar para ele quais são as maiores demandas do país, ele vai falar saúde, educação e segurança. Tem Ministério da Saúde, tem Ministério da Educação. Por que não tem na segurança? Quais as maiores demandas do Brasil, Mandiola? Mas segurança, saúde e educação. Então, mas... Tem Ministério da Saúde? Tem. Tem Ministério da Educação? Tem. E da Segurança? Ministério da Justiça e Segurança Pública. Porque a gente tem uma divisão constitucional no país que a segurança pública ela acaba ficando na responsabilidade dos estados. A União é responsável somente pela Polícia Federal. E o grande volume de policial está dentro dos estados, né? Esse ministério, se existisse, no meu humilde ponto de vista, ele existe um pedaço do ministério, mas assim, poderia ser uma coisa muito mais porruda para fazer uma coordenação de todas as secretarias, uma orientação, uma destinação de verbas específicas de acordo com a demanda de cada estado, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que os governantes aí para frente deveriam pensar em desmembrar os dois ministérios, a Justiça e a Segurança, porque eu acho que são as demandas da sociedade. Se a sociedade quer saúde, educação e segurança, pelo menos um ministro independente, um cara que não tenha que pensar em justiça e segurança. Que o foco dele seja pensar só em segurança. Exatamente. Você acha que a política ela pode melhorar muito o seu trabalho? Ou são coisas independentes? A política dirige o mundo, né? Eu acho que a maior burrice que existe, não existe ignorância maior do que negar a política. Tudo é político. Tudo é política, tudo é a arte de gerenciar interesses ou pessoas. Então, eu falo assim, tem uma sala de aula tem 30 crianças, 10 muito inteligentes com capacidade de ser o representante de sala. Quem é o representante de sala? É o que representa os demais com a chefia, com os professores. Aí, quando você fala quem quer ser representante, dos 30, só 10 se candidatam. Criança, eu tô falando. Você vai nos 20 que não se candidataram e fala, por que você não quer ser representante de sala? Ele falou, dá maior trabalho. Vou ter que falar com os professores, vou ter que ficar resolvendo o problema de todo mundo. Então ele já não quer. Aí, mas tinha um monte de cara bom que não quis porque não quer trabalhar para os outros. Aí você tem os 10 ali, tá, beleza. Só que naquele meio, às vezes, você tem alguém que é mal intencionado. Então, muitas vezes, as boas pessoas negam a política por algum interesse pessoal. A política em sentido amplo. Política, eu falo, representante de sala, representante de CA, líder acadêmico, as lideranças, para se preservar individualmente. No Brasil, eu acho que é pior ainda. Você tem um bullying político, né? A sociedade repudia a política. Todo mundo fala político, tal. Não estou defendendo, nem estou falando que eu vou ser político. Mas eu acho assim, todo mundo só picha político. Beleza. Aí você pega... Vou pegar um exemplo. Eu tenho que tomar cuidado com os exemplos, mas vamos lá, eu vou lá. Por exemplo, vou pegar um exemplo forte. O ministro Nelson Teich, que foi ministro da Saúde agora nessa briga toda. De todos os ministros que apareceu ali, você via que ele é um empresário bem sucedido, um cara muito bem conceituado em termos clínicos doutrinários nos hospitais. É aquele médico da linha de frente, estudioso, é o cara que não saiu da academia, que deu... O cara que é líder na profissão. Entendi. Tá, quem que tem que ser o ministro da educação, tal, os melhores. Só que esse cara que tem uma reputação ilibada na área dele, na iniciativa privada, ele não quer ir pro governo, porque se ele for, vão falar, você virou político, agora você é um bosta. Até ontem você era maravilhoso. Você era tudo. Então, só que agora, como você não quer mais ser um médico e você quer ser representante ou ser o líder dos médicos, você entrou pra política. Isso, eu acho que, por a população brasileira bater muito na política, ela espanta os melhores. Porque um cara que já tá realizado,
Ele não vai estragar. Exato, ele não vai meter colocar tudo a perder. Entendeu? Você pega um puta do economista maravilhoso, ele fala, não vou pro governo. Ele só tem a perder, né? Entendeu? Então, e aí o moleque mais inteligente não quer ser líder de classe, e você acaba, não tô falando que a gente fica com os piores, mas a gente perde muito, a política perde os grandes líderes e profissionais, porque as pessoas que não querem ir pra política por medo da reprovação social. Exatamente. Entendeu? Esse é um ponto de vista que eu tenho que eu queria mudar. A população tinha que falar assim, não, você vai, porque a população tinha que escolher você vai lá. Você é o cara, você é o cara, você vai. É. Entendeu? Não a população olhar e falar assim, quem for pra lá é um lixo. Se a gente, porque assim, então, só quem dirige são eles. Se eu vou conseguir deixar o cara mais tempo preso ou não, é um deputado. É uma mudança legislativa. Quanto vai vir de verba pra saúde? É lei orçamentária. O que não é política? Entendeu? Tudo é política. O que não é política? Essa conversa que a gente tá tendo aqui é política. Exato. Então, assim, o brasileiro precisa exigir que os melhores vão pra política e discutir, e mandar e cobrar ainda, né? Claro. Mandar o cara bom, a gente que escolheu, cadê o trabalho? Cadê o que você tá fazendo? Cadê o serviço? É isso. Então a gente já viu duas coisas importantes aí, né? O lance dessa educação de base. Sim. O lance de você não tratar a política como uma coisa de é todo mundo safado, esses caras vão roubar mesmo e vão me foder. Se tem safado, tira o safado daí e coloca a gente boa. Exatamente. Arruma. Porque, cara, porque aí é onde manda em tudo. Não, aí é o centro nervoso. Senão vai continuar perpetuando isso. O centro nervoso do país é Brasília. O centro nervoso. Esse mundo, esse território continental, ele é decidido numa cidade desse tamanho, assim, ó. Afastada no meio de tudo. No meio do Brasil, cara. Nada acontece sem uma canetada de lá de cima. Entendeu? E as pessoas só entendem que, eu vou pensar só no presidente e o resto. Não, cara, é todo um conjunto de pessoas. A política começa na liderança de sala. A política começa quando um molequinho fala assim, eu vou ser o líder da classe. Vou conseguir melhorias pra cá. Isso, cara, porque ele parte pra representar. E eu acho que a política ela é um dom inato a alguns. Você vê o líder, você vê a pessoa, sabe, você sabe. Como na polícia também, você já vê o cara que sabe liderar, o cara que aguenta pressão. Que tem coragem de sair de casa todo dia pra botar a vida em risco pela família dele e dos outros. Né?